Aqui é o guia Nestor Lopes. Vocês agora irão conhecer o Centro Histórico de Porto Seguro, no sul da Bahia. Sejam bem-vindos. Crianças, aqui é o Centro Histórico. Tá lá aquela parte de estacionamento que demora para sair porque é tanta coisinha que vocês querem ver. A igreja de São Benedito, ela é muito parecida com a igreja que tem lá em Trancoso, a São Sebastião, que foi ter a festa lá de São Sebastião, que lá tem dois padroeiros, São Brás e São Sebastião. São Benedito, quando os jesuítas chegaram no Brasil em 1549, chegaram em Salvador, depois eles saíram pela região, onde o objetivo principal é catequizar índios e negros. E aí, para atrair os negros, tinha uma pequena dificuldade, uma grande dificuldade. Porque o negro já tinha sua própria religião, que era o candomblé, né? E aí, o que eles fizeram? Trouxeram da Europa a imagem de cores negras. São Benedito, Santo Inácio de Loyola, a Sagrada Família, o Cristo na cruz, todos com cores escuras. É tanto que ao entrar na igreja, vocês vão observar as imagens que tem cores escuras, que era para facilitar, para atrair os negros. Só que igual os negros seguiam fazendo rituais de candomblé atrás da igreja, onde... bem nessa parte aqui de trás. Daí se deu início ao sincretismo religioso, quando começaram a comparar o santo da igreja católica com o santo do candomblé. Tá? As igrejas não tinham pisos, era tudo de barro batido. Não existia bancos, as pessoas traziam os bancos de suas próprias, da sua casa. Essa igreja não tinha torre sineira, o sino ficava ali na parte da janela. As espessuras das paredes das igrejas, de algumas construções aqui, de 60 a 80 centímetros. Nessa parte aqui das ruínas, que era a escola elementar. O que é a escola elementar? Eles ensinavam, ao mesmo tempo viviam, tá? Dos jesuítas. Que ali tem uma placa que fala Colégio dos Jesuítas, mas colégio mesmo. Foi construído em Salvador, em Piratininga, que é a atual cidade de São Paulo, em Pernambuco. Os demais lugares era escola elementar. Se via como moradia e como escola. Até 1918 tinha as paredes erguidas, depois o pessoal tirou, porque conseguiu não sei o que, terminou que não fizeram foi nada. Mas aí dá para observar o material que era utilizado. Pedras que traziam dos arrecifes, restos de corais, fazia aquela argamassa com restos de corais, ossos de peixe, fazia aquela argamassa para dar liga-massa, porque não existia cimento. Muitos falam que usavam o óleo da baleia, mas pensa... Eu não acredito, porque tem que matar tantas baleias para estar tirando óleo, então essa parte eu não creio muito, tá? É mais nessa parte mesmo de tirar da ossa, tirar aquela parte do cal e fazer aquela argamassa para dar liga-massa. Os tijolos vinham na embarcação de Portugal para cá, para servir de contrapeso. Outros eram feitos aqui mesmo, cozidos, né, seco ao sol. E para tapear o povo, eles levavam para o Brasil. Que era para poder dizer também que era contrabando. Na verdade, levava, né? Saqueava aí todo o pau-brasil. Eu tô assim lapidando, viu, gente, a história, tá? As casas coloridas seguem a tradição da época, não existia numeração, identificava a casa da pessoa através da cor. A Dona Maria vive na casa amarela. Chegava a casinha amarela, sabia que era a casa da Senhora Maria. E quando existia mais de uma casa com a mesma cor, é porque pertencia à mesma família, certo? Casas coladinhas umas à outra, eram casas geminadas, né? Que existia passagem de uma para a outra. O inimigo atacava, o vizinho avisava ao outro para se proteger e ver que todas essas árvores que vocês estão vendo é quintal dessas casas, tá? Então, né? Se podia, né? Ainda. Elas parecem ser pequenininhas, mas elas vão até a outra rua, tá? E outra coisa, não pode mudar nunca a fachada. Quem faz a manutenção é o governo. A parte interna pode, mas a externa não, certo? Hoje em dia nós compramos o terreno, fazemos o que primeiro nesse terreno? Antes de construir a casa, o muro, né? Já nos separamos, naquela época não eram todos unidos, certo? Então, a casa, eu vou dar explicando assim, depois quem quiser perguntando, chega até ali. Aquela casa lá que parece uma igreja, aquela casa pertenceu ao primeiro médico de Porto Seguro, Dr. Antônio Micaldi, o nome da rua é Dr. Antônio Micaldi. Ele morava em Santo André, nasceu em Santo André, que não é São Paulo. Santo André é um vilarejo, um distrito de Santa Cruz Cabralha, onde os alemães ficaram hospedados, que tem um luxuoso hotel lá. Lembra daquela época da Copa que nós levamos 7 a
Lembra? Pois é, foi lá. Pra lá é muito lindo, 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 é certo. E aí ele se formou na Faculdade de Medicina em Salvador. Aquela casa já é o estilo mais italiano, né? A parte de cima tem assim aquela abertura ocular, né, que era da ventilação. Embaixo tem as gateiras, que é a casa de porão alto, então é que ventilava a casa, porque não existia ventilador, né, ar-condicionado. Era uma pessoa que atendia os pobres, não cobrava nada. E como até hoje no interior da Bahia se encontra, eu gostava quando eu comecei a dar aula com 16 anos, depois eu parei, fui pro turismo, depois voltei de novo, né? Eu me formei com 16 anos, eu dava lá na fazenda e toda vez que eu vinha, sempre vinha com coisa, né, com frutas, algo da fazenda. Então eles pagavam, as pessoas contribuíam assim, leva, toma aqui uma galinha, toma mandioca, um cacho de banana. E ele, né, recebia mais assim, quem tinha dinheiro ele cobrava, é claro, certo? Aqui nessa vista maravilhosa, o centro de Porto Seguro é banhado por um rio. Esse rio eu falo que ele é baianeiro. Ele nasce em Minas Gerais, em Jacinto, Rio do Peixe, lá, né, se chama. E chega aqui com o nome de Buraém, que significa madeira de casca doce, que é a canela, tá? Esse porto natural, ele começa lá da Ponta do Apaga-Fogo, que é a primeira praia do Arraial da Ajuda. Parece que termina aqui, né? Tem um farolzinho ele pequenininho, que é o canal, onde saem as embarcações. Parece que termina ali, mas não. Ele baixa e vai sair lá em Cabralha, tá? É tanto que sempre aquela briga, os portugueses pararam, foi aqui, porque tem esse porto natural. Não, foi lá em Santa Cruz Cabral, que lá também tem um porto natural. Mas de acordo com a carta, foi no Ilhéu da Coroa Vermelha, é o único lugar comprovado que realmente dava para ancorar todas as embarcações. Quando vocês chegarem em Coroa Vermelha, nós vamos pegar a maré baixa, que ainda está baixa. Dá para ver assim uma formação de areia coralina que do alto parece uma coroa, refletindo com a luz do sol, fica avermelhada. Tanto que dá para caminhar, como se estivesse até o meio do mar caminhando nesses corais, tá? Aí lá é o mar, né? Cá é o rio. A cor escura por causa do manguezal, da Rhizophylla mangues, da raiz, sai uma tinta negra que fica acumulada no fundo do rio, que tem esse tom assim escuro, parecendo que é sujo, mas quando se aproxima vê que é água limpa. Quando vocês forem no passeio de barco, passeio fluvial lá em Cabralha, vocês vão ter acesso a esse contato mais com o manguezal, que tem um banho de lama, para quem quer fazer, tá? O passeio fluvial que é segunda-feira, segunda, né? É. E através desse porto que veio o nome da cidade, Porto Seguro, porque era a Vila Nossa Senhora da Pena. Quem construiu essa vila foi o donatário da Capitania de Porto Seguro, Pedro de Campos Torinho, aquele busto que nós passamos ali atrás. Aí, gente, eu vou agora ali, ó, no acarajé, falar sobre o acarajé. Mas antes que comece a se espalharem, vamos já combinar um horário para quem se perder. Ainda falta mais 2 para poder eu explicar. Mas é tudo assim lapidado. Aí, mas tem aquele que já quer sair para não se perderem. Agora são 10h35, é? 33. Vamos marcar lá no ônibus 11h10? Dá. 11h15, beleza? Detalhes, eu quero marca de posse. Colocou ali e tem essa proteção, porque na época que tinha muito, como hoje já tem pela dentro de carro, né? Mas naquela época não existia aeroporto, então veio dentro de carro. Aí aquela coisa de pra provar que viu, tem que levar algo, as pessoas arrancavam os pedacinhos para levar, então precisa ter essa proteção ali. Tá? Eu vou já começar a falar tudo do outro lado também. Aquela igreja lá da Misericórdia, que hoje é um museu de arte sacra, é considerada a primeira igreja em pé no Brasil. É de 1526, em pé porque a primeira ficou só 1 ano e pouco. Né? Em 1503 foi destruída a igreja de São Francisco, que ficava no outro morro, ali perto do Memorial da Epopeia, tem uma subida que é Neuteiro da Glória, então ainda tem as ruínas da igreja de São Francisco. Foi destruída devido a uma lenda de uma índia que se apaixonou por um português, e esse português prometeu para ela que quando retornasse a Portugal ela levaria. Só que o rei de Portugal não permitia que levasse nada daqui, a não ser o pau-brasil. E também desde aquela época que nós mulheres somos discriminadas, né? Era bem mais, né? Dizia que mulher dentro da embarcação não podia entrar porque atraía monstros marinhos, atraía forças negativas, então a gente não podia entrar na embarcação, né? E aí ele enganou, né? Ficou só se aproveitando dela, como muitos se aproveitaram, né? E aí um dia ela despertou, encontrou ele do ladinho, ela pegou, saiu desesperada até a igreja de São Francisco, ainda conseguiu avistar as embarcações que seguiam no horizonte.
Desesperada, ela se jogou no mar e morreu afogada. Como ela era filha do cacique da tribo dos Aimorés, não eram os Pataxós, na época, primeiro eram os Tupiniquins, depois os Aimorés, para depois chegar os Pataxós. Aí os índios ficaram revoltados, mataram 2 padres da ordem franciscana, destruíram a igreja, e dessa igreja só restou o sino, que se encontra nesse museu, que está passando uma reforma, e a imagem de São Francisco, que é de 1503, 80 centímetros, aquela imagem oca, eu falei assim, Santinho de Paoco, né? Que aquela imagem de Paoca se via para eles transportar o ouro ali, né? Para esconder nas embarcações. Aí essa imagem se encontra na igreja de lá, que tem todas as imagens antigas, ficam guardadas naquela igreja de lá, que elas só aparecem em época de procissão, que é na festa Nossa Senhora da Pena, que é dia 8 de setembro, que nós, funcionário público, amamos, porque tem o feriado dia 7 de setembro, 12 de setembro, que a gente viaja, né? Então, aí lá também naquela praça, gente, tem um farol, um muro de fita, se quiser amarrar as fitinhas, que é tipo do Arraial da Ajuda, de Ilusão da Ajuda. O farol não tem valor histórico, que é o farol que nós utilizamos, certo? E tem quem quer comprar aquelas cocadas bonitas, tem a cocada da Regina, tem um tabuleiro assim imenso lá. Tem artesanato. E aí para voltar para o ônibus, não precisa só voltar por lá. Passa ali aquela casa laranja de Gilberto Gil, era dele, mas foi vendida. Ali é uma ruazinha que já sai no ônibus. O material daquela torre lá, aquele triângulo, é o que? Concha? Louça, essa é uma louça que veio de Macau. Louça? É, uma louça. Cacos de louça? Cacos de louça de Macau. Pronto, amores, tirar foto ali, ó, Porto Seguro. Show de bola. Agora a gente poderia dar mais uns minutinhos a mais, né? O que acha? Rick, eu falei 11h15, mas poderia dar uns minutinhos a mais. Vamos na outra praça ali ainda? Vamos, né? Porque eles estavam lá na outra, 11h30. Lembrando que vai cair uma chuva, mas é de verão, viu, gente? É rápido. Vai cair assim, se prepare para poder cair. Vem cá, vamos pedir a minha. Olha, é impressionante. E o barulho aqui. Porto Seguro, Bahia. Nós estamos no centro histórico, onde tudo começou. Com a imagem de Nestor Lopes para o portal Serra News. Este registro aqui deste passeio a Porto Seguro, no sul da Bahia. Para quem queira conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura, a culinária de Porto Seguro, é só estar ligado no portal Serra News, com a imagem de Nestor Lopes. Estamos registrando aqui imagens do centro histórico da cidade de Porto Seguro, sul da Bahia. Porto Seguro, lugar onde tudo começou. A história do Brasil começou aqui com Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Visitar Porto Seguro, este centro histórico, é tomar um banho na nossa história, na nossa cultura, na nossa tradição, na gastronomia baiana, que tem o acarajé como referência
de uma comida típica, vinda aí da África, e que tem esse simbolismo da boa qualidade da comida baiana. Com a imagem de Nestor Lopes para o portal Serra News. Registramos assim imagens do centro histórico desta bonita cidade, Porto Seguro. Essas casas coloridas realmente dão um toque especial a este ambiente em que o artesanato traz um pouco da cultura deste bonito lugar. Aqui nós recebemos turistas de toda parte do Brasil. Como vemos aqui, turistas da cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro. Santa Maria Madalena, que é uma referência na cultura, na culinária, na história do nosso estado do Rio de Janeiro e a nível de Brasil, tendo a Dirceu Gonçalves como maior expressão da sua cultura. Porto Seguro, sul da Bahia. Aqui conhecemos e registramos este bonito centro histórico. Com a imagem de Nestor Lopes para o portal Serra News. Aqui temos o nosso grupo de excursão, chegando agora de retorno ao ônibus, após uma visita ao centro histórico de Porto Seguro. E aqui neste ponto nós temos muito artesanato, muito de gastronomia, de história e de cultura de Porto Seguro. São muitos ônibus vindos das mais variadas partes do Brasil, trazendo turistas para um passeio ao berço mãe da história do Brasil. Ó, e aqui são os turistas que vêm de toda a parte do Brasil, como vemos aqui de Conceição de Macabu. Viemos de voo. Vitor N e esposa. É, isso aí.
Ô Juliana, o cara ficar aqui nesse ambiente com sol, com música, bebida, comida, comendo camarão, comendo lagosta, aqui, tá chato, tá chato. Eu não vou falar mais comentário não, para não deixar você triste. E a cervejinha gelada, só para compensar. O padrão aqui em Porto Seguro é isso aí. Ela é amiga da minha mulher. Anda por cima, Matheus. Uns tomando banho lá no mar, outros comendo, bebendo, ouvindo música. Bom proveito para vocês aí. Aqui é o seguinte, quem não está tomando banho, está tomando cerveja, comendo churrasco, ouvindo música e saboreando aqui da boa gastronomia de Porto Seguro, hein? O Porto Seguro é referência do turismo nacional. E aqui temos um bom exemplo, que são turistas da cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro. Hoje é um sábado, 21 de janeiro de 2023, com imagem de Nestor Lopes.